Nós já verificamos anteriormente que essas duas retas são concorrentes. Então, o que eu espero encontrar como resposta para a distância é que a distância é igual a zero e espero que o ângulo não seja igual a zero. Se o ângulo fosse zero, as duas seriam paralelas. Vamos desenvolver raciocínio para calcular o ângulo e a distância sem partir do pressuposto que eu já sei qual a posição relativa entre as duas retas. Então, identificando o vetor diretor de R, 2 menos 1 e 1, o vetor diretor de S, menos 1, 2, menos 2. Observe que os dois vetores não são paralelos, então as retas não são paralelas, e eu vou ter que fazer conta para chegar até o ângulo entre as retas. Então, para calcular o ângulo, se eu considero que o ângulo é um ângulo θ, eu tenho que cosseno de θ é dado pelo módulo de VR escalar VS dividido pelo módulo de VR, que multiplica o módulo de VS. Vou precisar calcular quanto que vale VR escalar VS, VR 2 menos 1 e 1, VS menos 1, 2 e menos 2. O escalar é menos 2, somado com menos 2, somado com menos 2, igual a menos 6. Módulo do vetor VR é raiz de 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 6, e módulo de VS é raiz de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, vai ficar raiz de 9, que é igual a 3. Então, multiplicando os dois módulos, eu tenho 3 raiz de 6. Módulo de menos 6 é 6, dividido por 3, 2 sobre raiz de 6, que é o mesmo que 2 raiz de 6, dividido por 6, que é igual a raiz de 6, dividido por 3. Uma vez que eu encontrei cosseno θ, o que eu quero é o ângulo θ, segue que o ângulo entre R e S é θ igual a arq cosseno de raiz de 6 dividido por 3. Como meu ângulo não é um ângulo notável, chegou aqui, termina o problema de encontrar o ângulo. E agora eu quero calcular a distância entre R e S. Primeiro, para calcular a distância, eu vou começar afirmando que VR e VS não são paralelos, porque não são vetores proporcionais. Segue que R
não é paralelo a S. Se R e S não são paralelos, eu tenho a opção R e S. Concorrentes ou reversas. Se elas são concorrentes, a distância entre R e S é zero. Se elas são reversas, a distância não é zero. Se eu opto por calcular primeiro, determinar qual a posição relativa entre as duas retas, se eu tenho sorte que elas são concorrentes, a distância é zero, acabou. O problema é se eu começo identificando a posição relativa e elas são reversas. Isso não adiantaria de nada para o cálculo da distância. Então, uma vez que eu quero calcular a distância, eu vou partir direto para o cálculo da distância. Por que a importância de falar que R e S não são paralelas? Porque nesse caso, em que as duas retas não são paralelas, a distância entre R e S é dada pelo módulo do produto misto entre um vetor PR/PS, onde PR é um ponto de R, PS é um ponto de S, o vetor VR, diretor da reta R, e o vetor VS, diretor da reta S, dividido pelo módulo de VR vetorial VS. Lembrando que essa fórmula está associada ao cálculo da altura de um tetraedro. Preciso agora desenvolver essa expressão. Vou começar identificando um ponto PR, tomando t igual a 0, tenho o ponto 1, 2 e 4. Um ponto na reta S, tomando t igual a 0, tenho o ponto 3, 1 e 5. E calculando o vetor PR, PS, que é 3 menos 1, 2, 1 menos 2, menos 1, 5 menos 4, 1. Quando eu calculo o produto misto entre PR/PS, VR e VS, aplicando propriedade de produto misto, a resposta é zero, sem fazer conta nenhuma. Por quê? Quando eu comparo o vetor VR e o vetor PR/PS, eles são vetores paralelos. Até mais que isso, são vetores iguais. Mas posso dizer que PR/PS é paralelo ao vetor VR. Então, nem preciso calcular o determinante. Se eu tenho dois vetores que são paralelos, produto misto obrigatoriamente é igual a zero. Então, nessa expressão, eu tenho que a distância entre R e S, se o numerador da fração é zero, pouco importa quanto vale o denominador, e resulta em zero. Então, a distância entre R e S é igual a zero. Lembrando que um critério para identificar a posição relativa entre duas retas que não são paralelas é o cálculo desse produto misto.
Quando a resposta é zero, as retas são concorrentes. Quando a resposta não é zero, as retas são reversas. Por que é importante trabalhar, afirmar a situação em que as retas não são paralelas? Se as retas fossem paralelas, essa expressão resultaria em zero, o que não quer dizer que a distância tem que ser igual a zero. No exemplo anterior, eu tenho duas retas que são paralelas e a distância entre elas não é zero. Então, sempre que trabalhar com essa fórmula, lembrar de primeiro verificar que as duas retas não são paralelas. Então, nós temos, aplicando o produto escalar o ângulo entre as duas retas e aplicando uma fórmula que envolve produto misto e produto vetorial, a distância entre as duas retas.